A CC11 convidou dois fotógrafos independentes para apresentarem dois trabalhos aqui, dois olhares diferentes. O Henrique Vives Gúbio apresenta um trabalho sobre o confinamento, o Rui Miguel Pedrosa apresenta um trabalho sobre o lugar da mulher nas tradições do Carnaval de Podense. O trabalho com fins foi um trabalho feito no início de 2021, durante a pandemia, num dos muitos confinamentos que nós tivemos, em que aos fins de semana nós não podíamos sair do concelho de residência. No meu caso, moro em Lisboa e decidi ir até os limites do território em que eu podia movimentar-me, ou seja, decidi fazer uma volta toda nos limites da Lisboa, digamos, caminhando sempre na linha que separa Lisboa com os outros concelhos limítrofes. Esse trabalho toca muitos temas e é um convite a pensarmos em vários temas que acho que muitos de nós passamos ou tivemos a pensar, ou paramos para pensar durante o confinamento, desde o que é uma casa, desde o que é uma fronteira, desde a nossa relação também com a natureza. E no fundo é convidar as pessoas a olharem para essas fotos e pensarem, ou voltarem a pensar e nós esquecermos as coisas que fomos pensando e reflexionar, quem sabe, se mudar alguma das nossas atitudes. Essa foto foi uma das primeiras, se não a primeira, em que eu percebi que tinha um fio condutor para este trabalho. Percebi que a ideia de limites da cidade de Lisboa, se calhar, era muito mais profunda do que uma linha no mapa e que realmente existem fronteiras na cidade e que elas são fronteiras realmente físicas, não é? Uma fronteira natural é o Rio Tejo, obviamente, mas depois perceber que existem arames farpados, existem vedações, é que no fundo acabam de dizer aqui há uma fronteira. Neste caso é uma fronteira de concelho, mas é uma fronteira. As fronteiras é algo que sempre me motivou a pensar, ou sempre foi algo que eu pensei, se calhar pelo facto de ser catalão e as consequências que tem isso e todo o pensamento em relação à identidade de um país e tudo isso, e o que é uma fronteira. Às vezes olhamos para a fronteira como uma coisa, para lá é o desconhecido, ou até às vezes é uma fronteira quase como uma parede que não se pode transportar, não é? No fundo, estas duas fotos acho que vão muito à procura destas duas questões, não é? O que é para lá, o desconhecido, e uma coisa em que é uma parede, em que daqui para a parede é uma coisa, depois da parede é outra completamente diferente. Aqui gosto deste painel. Foi um painel um pouco difícil de pensar ou de fazer o quebra-cabeças, porque são muitas fotos e uma coisa que eu tentei no livro e que também está na exposição é percebermos que há fotos que falam umas com as outras sem ter nada a ver, não é? E muitas vezes pode ser ou o próprio tema ou pode ser em termos de forma e tudo isso, e eu gosto de, ao longo do livro como ao longo da exposição, perceber que eu já vi essa foto em algum lado, essa imagem me leva a outra foto que está na exposição. E acho que esse diálogo aqui se consegue mais ou menos perceber. Esta é uma das minhas fotos favoritas de todo o trabalho, sobretudo porque é aquela que, agora o que eu vou dizer parece um bocado esquisito, mas é aquela que eu nunca fiz. Nunca tinha me encontrado a olhar para a câmara e fazer tudo cortado, não é? Temos um carro só cortado, um prédio que está cortado, um candeeiro que está cortado. Não temos nada inteiro e tudo está cortado. Está tudo cortado por fronteiras ou por limites. É uma foto que a mim mesmo me surpreendeu, sobretudo porque não é uma foto que eu já tive feito ou que seja fácil de visualizar. Vou fazer aquilo. Essa quase não foi bem um acaso, porque tive aqui a tentar construir isso, mas era uma coisa que naquele dia aprendi a fazer essa foto. A parte boa de fazer um livro e fazer uma exposição é que nós podemos voltar a rearrumar as fotos de outra forma, não é?
E o que funciona no livro, se calhar, não funciona numa exposição. No livro, estas 4 fotos estão separadas ao longo do livro. Aqui eu decidi pô-las todas seguidas. E, no fundo, o que eu tento explicar, tento comunicar aqui é que a parede cada vez vai ficando mais transparente, mais fácil de atravessar. É um pouco o que nós sofremos na pandemia. No início estávamos todos fechados em casa e aos poucos podíamos ir saindo, podíamos ir vendo um pouco mais além da nossa casa. Outro dos temas que eu pensei muito na pandemia, e acho que todos pensamos muito, sobretudo quem vive numa cidade, é a nossa relação com a natureza, não é? E como queremos mudar essa ligação que nós temos com a natureza. Queremos, se calhar, não é? Estou aqui a fazer hipóteses, mas estar mais tempo com a natureza, perceber o quão importante a natureza é para nós, mesmo vivendo na cidade. E acho que essa parede aqui vai à procura um pouco disso, né? Quanto de nós somos natureza, quanto da cidade tem de natureza, como nós cuidamos da natureza, não é? Neste caso, uma árvore seca, não uma árvore seca, mas é uma árvore caduca, de folha caduca, mas é seca, com água, mas a água é só uma representação de imagem, não é? Uma fotografia da água. Que eu gosto também, aquilo que eu estava a falar há bocadinho, também a ligação de forma entre fotografias, não é? Aqui temos uma árvore como um quadrado e aqui voltamos a ter uma árvore como um quadrado, nesse caso um cubo de betão, e que mesmo assim a natureza consegue ultrapassar a construção humana. E aqui um pouco a mesma coisa, uma parede, que do outro lado temos a natureza, ou seja, criamos paredes, criamos edifícios, mas sempre acabamos por pôr a natureza dentro. E essa foto, digamos que é um bom fechar aqui da exposição, porque voltamos a ter uma muralha, que é de início de finais do século XIX, início do século XX. Isso está na calçada de Carris, e que é uma muralha que existiu realmente, que era para defender a cidade, era uma das portas de entrada da cidade, era lá embaixo, agora está completamente ao abandono, mas que nos relembra estes limites de concelho, quanto realmente tem de fronteira, não é? Que houve um momento em que, se quisesse, fechava a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E acho que é uma boa ligação essa muralha que é do início do século XX com aqueles arranjos farpados que é do novo terminal de cruzeiros da meia dúzia de anos. O meu nome é Miguel Pedrosa, sou de Leiria, tenho 39 anos. Eu estou aqui para vos apresentar aqui uma exposição, uma série de retratos que fiz sobre os caretos de Podense, chocalhadas. O que me levou a fazer este trabalho foi, em 2017, eu fui lá pela primeira vez visitar os caretos de Podense. Não conhecia nada da tradição, a não ser o que era visto só na televisão e a cor, tudo. Houve um momento que me despertou a atenção em 2017, que foi quando vi mulheres a vestirem-se de careto, numa tradição que era essencialmente ou é essencialmente de homens. Neste sítio, nesta cave, que é onde eles todos se vestem, estavam lá mulheres, e eu comecei a despertar a atenção sobre como é que a mulher tinha chegado ao fato de careto. Depois de vir de lá, ir para casa, refletir, andar à procura de trabalhos sobre este tema, percebi que não havia muita coisa a não ser os homens que faziam parte desta tradição. E ao pesquisar encontrei algumas teses de mestrado, essencialmente uma do Luís Filipe Costa, que ele é o único que tem uma tese sobre os caretos de Podense. Ele é o único. Há várias teses que falam sobre os caretos de vários sítios do mundo, porque existe muito no norte de Espanha, norte de Portugal, existem algumas tradições do género, mas ele falou sobre os caretos e vi muito pouco sobre a mulher, sendo que houve uma altura no passado em que os homens, como muitos familiares nossos, emigraram à procura de melhor vida, uma vida melhor. As mulheres é que ficaram.
as mulheres que eram chocalhadas, era uma tradição que era violenta para a mulher, e eu achei muito interessante aquilo que era uma tradição que era essencialmente de homens e a mulher ser quase vítima, não, vítima é uma palavra um bocado forte, mas quase, foi a mulher no fundo que naquela altura que os homens tinham emigrado, mantiveram a tradição viva, sendo que me pareceu muito um bocado aquele síndrome de Estocolmo, e achei isso muito interessante. E cheguei à conversa com o Luís Filipe Costa, conversámos muito, debatemos sobre o tema, conversámos sobre como é que a mulher entrou nesta tradição, e assim foi. Mais tarde fiquei com essa pulga atrás da orelha, mais tarde regressei para fazer o trabalho, contactei as pessoas de lá, cheguei então a mulheres que se vestem de caretos, e a ideia era fazer um trabalho que fugisse, queria fazer uma série de retratos, mas que esses retratos ao mesmo tempo fugissem daquilo que é o tradicional. Pensei no dítico, sempre no dítico, sendo que a mulher de um lado não estava mascarada e do outro estaria vestida de careto. Sendo que a mão, quando ela está vestida, é o único elemento que se vê, que é o elemento feminino, e há a parte dos olhos, mas aquilo é tudo tão rápido que não se percebe. Pronto. E deixei a mão a segurar a máscara, pareceu-me muito interessante. O que é que eu resultei, quando estava a conceber o trabalho, percebi que o retrato do lado esquerdo, só o retrato da senhora, era muito simples e tentei representar ou fazer algo diferente. Então pensei neste arrastamento, de certa forma preserva um bocado a identidade das pessoas, mas a ideia essencial representa um bocado os fantasmas dos antepassados. É um bocado por aí que está esta ideia da junção. Sendo que a exposição depois, o trabalho ficaria simples, ser só retratos, pensei em dinamizar, intercalar com outro tipo de fotografias, sempre a pensar nos arrastamentos, porque aquilo é tão colorido, tão vivo, tanta dinâmica, tanto salto, que achei muito mais interessante encaixar desta maneira o trabalho. Há aqui uma foto que, isto foram precisas algumas para conseguir, eu gosto essencialmente desta fotografia, porque parece que ao mesmo tempo faz uma forma do diabo, que é isso que o careto representa. O careto representa um bocado o diabo dos antepassados. Uma coisa que achei curioso na aldeia, é uma aldeia de Podense, uma aldeia muito pequena, quase toda a gente é família, há essencialmente algumas famílias que são as maiores. Estas pessoas todas aqui fotografado, depois de as fotografar, em conversa com elas percebi que é quase tudo famílias, diretas, indiretas, mas é quase tudo familiares uns dos outros, desde filhas a avós, que é interessante ver como é que a tradição permanece também para os mais novos, e isso é muito giro de ver. Uma foto que para mim é muito especial é esta fotografia. É uma foto que foi um momento em que eu estava ali junto com elas, que estavam a vestir, e há uma senhora que passa vestida de anjo. Eu nem tive tempo nem espaço para enquadrar melhor como poderia ter feito, mas para mim fez todo o sentido ver o que representa um diabo ajoelhado perante um anjo. Uma senhora vestida de anjo, achei que é um momento que para mim é muito especial. Uma coisa que eu quero aqui dizer é, sem estas pessoas aqui fotografadas, as minhas chocalhadas, é uma brincadeira que nós temos entre nós, que elas passaram a ser as minhas chocalhadas, não teria sido possível. Elas foram 5 estrelas e gostava imenso de agradecer a todas elas e, claro, à Associação dos Caretos de Podense, óbvio. Obrigado.